Bom dia a todos. Meu nome é Andréa Queiroz, eu sou procuradora-geral do município de Irauçuba e eu venho falar com vocês acerca do decreto municipal número 64, baixado pela prefeita Geraldina Lopes Braga no dia 1º de maio de 2020. Inicialmente eu pergunto a vocês quantas vezes vocês já viram os campeonatos de futebol pararem? Quantas vezes vocês já viram igrejas e templos religiosos vazios? Quantas vezes vocês já tinham visto comércios fechados e indústrias paradas? Quantas vezes vocês já tinham visto as escolas fecharem sem ser em época de férias escolares? Pergunto mais, vocês acham que tudo é exagero? Pois bem, tudo isso é porque estamos em uma guerra onde o inimigo é invisível e não respeita fronteiras. Não faz diferença entre jovens, adultos, idosos, entre brancos, pretos, ricos ou pobres. E o pior de tudo, não existe uma arma eficaz para atacá-lo. Das pessoas que foram e as que ainda serão contaminadas pelo Covid-19, parte delas precisará de atendimento médico e hospitalar. E destacando que o vírus ataca o pulmão, dificultando e muitas vezes impedindo que o doente consiga respirar sozinho. Será preciso usar um equipamento chamado ventilador mecânico. Depois que o paciente é colocado no ventilador mecânico, ele passa pelo menos 7 dias entubado. E aí está o grande problema, explico. Nos dias atuais, o número de pessoas que estão sendo contaminadas pelo Covid-19 tem aumentado de forma descontrolada. Por consequência, aumentando e muito o número de pessoas que precisam ir aos hospitais e resultando que praticamente não existem mais vagas. E temos a tragédia, a morte. Desde o começo de março que vem sendo expedidos decretos do governo federal, do governo estadual e especialmente por nossa prefeita, estabelecendo normas para diminuir a circulação do vírus, reduzir a incidência de casos graves e assim tentando fazer com que o sistema de saúde não entre em colapso. O isolamento social não é criação dos políticos, é uma orientação unânime de médicos, cientistas, estudiosos e é uma das medidas mais eficientes para reduzir a proliferação do vírus. Algumas pessoas que por desconhecimento, outros por egoísmo, ou mesmo com o intuito de não cumprir o que é determinado, insistem em descumprir as normas e não respeitam o isolamento social. Ou seja, ficam andando pelas ruas, conversando em calçadas, indo a mercados e outros locais sem muita necessidade, principalmente sem adotar medidas de higiene e proteção que são tão importantes. Estas pessoas que não estão nem aí para as orientações científicas e governamentais, não só correm maior risco de serem infectadas, como de transmitir o vírus para familiares, vizinhos e outras pessoas. Lembrando aqui que 8 em cada 10 casos de infecção pelo coronavírus não têm sintomas ou apresentam apenas manifestações brandas. Mesmo assim, o vírus pode ser transmitido por essas pessoas. Diante de tudo isso, foi baixado o decreto 64 e agora eu vou falar um pouco acerca das partes importantes nesse decreto, tá? O artigo 1º do decreto 64, o que é que ele fala aqui pra gente? Ficam ratificados os decretos anteriores, então todos os decretos anteriores, desde o 38 até o 64, ficam todos que se trata de assuntos relacionados a medidas de enfrentamento do Covid-19, que é o decreto 38, o 42, o 43, o 44, o 45, o 46, o 47, o 51, o 54, o 61 e o 64, tá certo? São medidas que tratam do Covid e todos estes continuam permanecendo com validade, tá? O artigo 2º, ele torna obrigatório o uso de máscara facial nos estabelecimentos de serviços essenciais, aqueles estabelecimentos que estão abrindo, certo? Então, esses estabelecimentos, a partir do dia 4 de maio de 2020, vai se tornar obrigatório dentro do estabelecimento o uso da máscara, tá certo? Em bancos, em lotéricas, em farmácias, em supermercados, em repartições públicas que estão abertas, todo mundo tem que utilizar a máscara. E é uma máscara facial, que ela pode ser não profissional, tá bom? Uma máscara caseira. Aqui no anexo único desse decreto e no artigo 4º
O artigo 4º, ele dá o site que explica direitinho como é que faz essa máscara caseira. E o anexo único, que tem no decreto também, ele também explica, dá algumas informações acerca dessa máscara caseira. O artigo 3º fala que todas as pessoas que estão em circulação no município, ou seja, aquelas pessoas que saem para poder ir ao supermercado, que vão ao banco, vai passar a ser obrigatório, certo? A partir do dia 1º já passou a ser obrigatório a utilização dessas máscaras faciais não profissionais, certo? Por qualquer cidadão que esteja em circulação no município. E o que é considerado circulação no município? A partir do momento que ele sai do ambiente de residência dele, ele já está circulando, já é obrigatório ele utilizar a máscara, certo? Outra coisa, a gente também fala aqui no decreto, no parágrafo 2º do artigo 3º, que não está autorizado o cidadão ficar transitando sem motivo pelo município, certo? E caso seja necessário realmente ele transitar, ele ir ao supermercado, ele que, por favor e por recomendação disso aqui, ele use a máscara de proteção, tá bom? O artigo 5º, certo? Ele ratifica o fechamento de comércios e prestações de serviços, certo? E tira como exceção a abertura só de serviços essenciais, que nós já falamos acerca disso. Aquelas coisas que já estavam determinadas que podiam ser abertas, continuam abertas, como farmácia, supermercado, que a gente já citou aqui. Tudo, gente, o que foi baixado nesse decreto está de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, com o Ministério Público, tem estudo científico disso aqui, tá bom? O artigo 6º a gente coloca algumas medidas de prevenção, como o afastamento de 1,5 m de uma pessoa a outra, certo? E a gente pede até que coloque, pode até ter umas marcações no chão, no banco, determinando essa distância de uma pessoa até a outra. E também a utilização de álcool em gel, que esteja disponível para os clientes de banco, para os clientes de supermercado, esse álcool em gel para eles poderem tá passando isso nas mãos, tá certo? As áreas têm que estar ventiladas, tá bom? Um ambiente, mesmo que seja o banco que tem ar-condicionado, que fique com as portas abertas para poder ventilar. Que é mais aqui que é importante para falar com vocês? As máquinas de cartão, para estar sempre limpando, passando álcool em gel nelas, certo? A distância entre o funcionário e a pessoa que vai ser atendida, tá? Fica proibida a aglomeração de pessoas nas vias públicas, tá certo? Gente conversando, 10 pessoas reunidas ali, é proibido isso aí. O parágrafo único fala o quê? Que é proibido também o cidadão ficar em filas de bancos, de lotéricas, na noite anterior para guardar o local do amigo, tá certo? Isso tá proibido, gente, aqui no decreto. O artigo 8º, certo? Ele estipula aqui medidas que, caso não sejam cumpridas as medidas deste decreto, vai ser aplicado penalidades. E agora a penalidade vai ser de multas, certo? Então, para a pessoa física, a multa vai ser de R$200. Para microempreendedores individuais, microempresas e empresários individuais, essas multas vão ser de R$500. E para pessoas jurídicas, instituições bancárias e financeiras, R$50 mil. Doutora, e quando é que esse pessoal vai ser multado? Quando ele estiver descumprindo o decreto. Como? Ele estiver circulando na via, passeando, ele bebeu uma cerveja e ele está passeando na moto dele e está causando aglomeração sem justificativa. Não tem justificativa a circulação, a pessoa vai ser multada. O banco não disponibilizou o que está determinado aqui, a distância de 1,5 m, o álcool em gel, o banco vai ser multado, tá certo? O parágrafo único do artigo 8º, ele fala que essas penalidades, elas, quem fizer isso por 2 vezes, vai cair na reincidência e vai ser pago o dobro. Ou seja, o cidadão que foi pego circulando sem motivo, e a segunda vez, ele agora vai pagar R$400 e não mais 200. E assim vai até o limite de R$800 mil, tá bom? O artigo 9º fala que quem é que está delegado para aplicar isso aí? O agente de tributo, o agente da vigilância sanitária, certo? Com todo o suporte da guarda municipal. O guarda municipal também pode aplicar isso, tá bom? E a ajuda da polícia militar, tá certo? Se necessário, também terá a ajuda da polícia militar.
Aqui no artigo 9º, ele fala algumas coisas que tem que ser seguidas, certo? O agente que aplicar a multa, ele vai lavrar um auto de infração, certo? Discorrendo o que foi que aconteceu naquele dia. Vai identificar o infrator, vai enquadrar ele dizendo onde foi que ele desobedeceu no decreto e, sendo pessoa física, vai colocar o valor da pessoa física. A pessoa vai ser autuada na hora e ela vai assinar um papel, certo? E vai ficar com uma cópia para ela, outra cópia o agente traz. E ela tem 5 dias para apresentar a defesa, certo? Para apresentar porque que ela descumpriu aquela norma do decreto. E ele vai encaminhar para o e-mail da Secretaria de Finanças, no e-mail admfinancas@iraucuba.ce.gov.br, de acordo com o que está no parágrafo 2º do artigo 9º. Caso, na hora que o auto de infração ele for lavado, o responsável ele se recuse a assinar, não tem problema nenhum. O agente que está aplicando, ou o guarda municipal que está aplicando ali a multa, ele vai colher a assinatura de uma testemunha e vai ratificar, ou então ele pode até colocar que não tinha testemunha, mas que a pessoa se recusou a receber. E vai ser cobrado a multa do mesmo jeito, tá bom, gente? O autorado ele terá acesso ao despacho apreciado de sua defesa, onde constará o acolhimento ou não. Vamos dizer que você esteja circulando no município, certo? O agente não entendeu direito por que você estava circulando e você tinha justificativa. Você vai justificar por que estava circulando, por que não obedeceu àquela regra do decreto e vai ser analisado pela Procuradoria Jurídica do município, que a Finanças vai encaminhar para a gente vai analisar e vai dizer se defere ou não a sua justificativa. Não deferiu, certo? Ou então não apresentou defesa, vai ser enviado um documento de arrecadação municipal para você pagar aquela multa, tá bom? É isso que eu queria dizer para vocês, certo? Bom dia para vocês. Eu peço que vocês obedeçam às normas do decreto e digo mais uma vez, gente, fiquem em casa, tá? Isso tudo vai passar, certo? Daqui a pouco tudo isso vai passar. E o que é que eu peço mais para vocês? Façam o que vocês há muito tempo não estavam fazendo. Alguma coisa que você queria fazer na sua casa que você não estava fazendo. Aproveite esse momento para se reunir com a sua família, que é tão importante. E tantas outras coisas que podem ser feitas, tá bom? Então procura ficar esse momento em casa e procura aproveitar o máximo de tempo, porque daqui a pouco tudo vai voltar. Só não vai voltar a ser como era antes, tá bom? Vai voltar a ser bem melhor, com certeza. Porque na hora que você utiliza a máscara, na hora que você limpa suas mãos, você está protegendo o outro, você está protegendo o próximo, tá bom? Lembre-se sempre disso. Estou à disposição para dúvidas, tá bom? Cito o site da Procuradoria, caso vocês queiram anotar aí, que tenham alguma dúvida acerca desse decreto, tá bom? Eu respondo por e-mail, pode mandar um e-mail que eu respondo com certeza. Mande um e-mail para procuradoria@iraucuba.ce.gov.br, tá? Se quiserem se contactar comigo nesses primeiros dias iniciais, nessa primeira semana que o decreto foi baixado, que algum cidadão tenha dúvida, pode mandar que eu respondo com o maior prazer, tá bom? Mais dúvidas relacionadas ao decreto, tá? Algum problema que você achou que estava circulando e que tinha justificativa ou que se sentiu injustiçado, mande, não tem problema nenhum, vai ser analisado pela Procuradoria, tá bom? Juntamente com a Secretaria de Finanças. Aqui a gente não tá para poder punir ninguém sem motivo, tá bom? A gente está aqui para fazer essas punições para que todos obedeçam e que saiamos dessa todos vivos, com muita saúde e com muito aprendizado, tá bom? Bom dia para vocês.